Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que bom que você está aqui nesta noite, que bom que você desejou ouvir a presença do Senhor, para juntos oferecermos a Deus um culto de louvor e de adoração ao Senhor. E agora nós vamos receber a preciosa palavra. Estamos gratos a Deus também pela vida da Tainá, que está conosco. Deus abençoe a sua vida. E como nós sempre dizemos aos nossos visitantes, sempre que vier, é uma alegria recebê-la, e você está sendo abençoada e vai levar bênçãos para a sua casa nesta noite, em nome de Jesus. Temos aqui também um comunicado que a irmã Zélia completou mais um ano, né? Pois nós vamos estar orando, se mais alguém também completou mais um ano de vida. Depois da pregação nós estaremos apresentando ao Senhor essas vidas e agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre o Deus que nos capacita a vencer. O Deus que nos capacita a vencer. O primeiro entendimento que nós precisamos ter, irmãos, é que Deus nos chamou e nos escolheu para vencermos o diabo, o pecado, o mundo e a carne. Essas são coisas que o cristão deve vencer dia a dia. O diabo, o pecado, o mundo e a carne. Mateus 22:14 diz assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Por isso nós devemos ter o nosso senso de gratidão a Deus muito elevado. A gente costuma dizer assim, eu aceitei Jesus, mas na verdade foi Jesus que nos aceitou. Como já foi dito aqui pelo presbítero Wagner, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Então quando eu penso que eu aceitei Jesus, eu falo assim, agora quando eu entendo que Ele me aceitou, que Ele me chamou e Ele me escolheu, então o meu senso de gratidão deve estar elevado. Ele me chamou, Ele me escolheu, aleluia. Ele nos deu armas poderosas para lutarmos e vencermos. A gente não canta que o nosso general é Cristo. A gente não canta que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha, que o nosso Deus é vencedor. E se acha que Deus nos chamou para sermos perdedores? E acha que Deus nos deu armas que falham, que não funcionam? Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios 10:4, diz assim: nossas armas são poderosas em Deus. Veja que coisa extraordinária. Então Deus nos chamou, nos escolheu, e Deus nos capacitou a vencermos, nos deu armas poderosas. Muitos cristãos têm tido derrotas, porque não conhecem a Deus, não conhecem o seu propósito, e muito menos ainda, conhecem as armas que Deus tem concedido. Então esta deve ser uma busca incessante do cristão. O cristão deve buscar dia e noite, a todo instante, 365 dias por ano. O cristão deve buscar conhecer a Deus, conhecer o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida e conhecer as armas que Deus colocou em nossas mãos para guerrearmos. É interessante que o profeta Oséias, capítulo 4:6, diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de oração? Está sendo destruído por falta de jejum? Está sendo destruído porque não vai à igreja? Está sendo destruído por falta de conhecimento. Então a principal arma do diabo contra nós é cegar o nosso entendimento para que a gente não acesse aquilo que Deus já nos deu acesso. Então veja que alerta poderoso: o meu povo está sendo destruído dia após dia. Cristãos, homens e mulheres, que se encontraram com Cristo, muitos até mesmo se entregaram a Cristo, foram transformados, regenerados, tiveram seu espírito recriado,
mas não conhecem a Deus, não conhecem o seu propósito e não conhecem as armas poderosas em Deus. Aí fica um crente limitado, fica um crente derrotado, fica um crente que sofre mais do que é necessário, passa por lutas que não precisava, demora muito para vencer, lutas que poderia vencer rapidamente. Então nós precisamos primeiramente conhecer a Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar e continuar buscando o conhecimento de Deus. Conhecer o nosso propósito. Por que é que você está aqui? Por que é que Deus te chamou? Qual é a sua função no reino de Deus? Mas não basta aí, precisamos conhecer as nossas armas. E nesta noite nós vamos aprender sobre 4 armas poderosas que vencem qualquer batalha. Quando nós tratamos de reino de Deus, o reino de Deus não é limitado, o reino de Deus é completo. Então nós vencemos qualquer batalha. Eu sempre cito algumas aqui. Vencemos a batalha no casamento, vencemos a batalha na família, vencemos a batalha financeira, a batalha profissional, vencemos as batalhas interiores, né? Crise existencial, síndrome do pânico, crise de ansiedades. Nós vencemos as batalhas do vício, das drogas, do cigarro, da bebida, de outros pecados. Nós vencemos as batalhas espirituais. Então, quando nós falamos que Deus nos deu uma arma, não é que isso aqui eu posso vencer, isso eu não posso. Aqui eu posso conquistar, ali eu não posso. Até aqui eu posso chegar, ali, além eu já não posso ir, não. As armas que Deus nos concedeu são para vencer toda e qualquer batalha que surgir na nossa vida. Então, as 4 armas são o poder da graça, a direção do Espírito, a autoridade da palavra e o nome de Jesus. Veja que coisa extraordinária que Deus tem nos concedido. Vamos, o primeiro, o poder da graça. A gente muitas vezes tem um conhecimento limitado da graça. A gente pensa que graça é só para a gente ser salvo, mas a graça é um poder que age continuamente, constantemente em nós, nos concedendo poder para vencermos qualquer batalha. Paulo, escrevendo aos Efésios 4:7, ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então a graça é um dom de Cristo para as nossas vidas, e é dada em proporção que o próprio Cristo nos concede. Mas uma coisa interessante é que todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram regenerados, receberam em alguma proporção a graça. Então não é que o pastor tem a graça, o presbítero, o que canta, o que toca, não. Todo aquele que é crente, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, todo aquele que já foi regenerado em Cristo, aleluia, todos aqueles que já foram selados pelo Espírito Santo, receberam em alguma proporção o dom de Cristo chamado graça, aleluia. Paulo, escrevendo na sua segunda carta ao jovem Timóteo 2:1, diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aleluia. A graça nos fortalece em meio às nossas batalhas. Nós sabemos, e o próprio Jesus disse, que no mundo nós estamos sujeitos às provações, nós estamos sujeitos às adversidades, nós estamos sujeitos aos problemas, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas Paulo estava treinando Timóteo e dizendo: você é meu jovem, você é meu aprendiz, você é meu aluno, você é meu mentoreado, como está na moda agora dizer, né? Meu mentoreado. Você deve se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. O jovem Timóteo estava passando por um problema. E sabe qual era o problema do jovem Timóteo? Porque ele era jovem.
E o judeu era duro de lidar, né? Como é que eu, sendo já um homem acima dos 30, 40 anos, porque o judeu levava muito à risca ali. Por isso que Jesus começou o seu ministério a partir dos 30, porque até os 30 anos, o jovem não tinha valor na cultura hebraica. Ele estava apenas passando pelo processo da aprendizagem. Então Paulo estava escrevendo ao jovem Timóteo, dizendo: olha, eu sei que as pessoas não aceitam você, eu sei que as pessoas não aceitam o seu ministério, eu sei que as pessoas não querem dar crédito, eu sei que as pessoas não querem te reconhecer, mas você fortifica-te na graça, aleluia. Você deve se fortificar na graça, oh louvado, a graça é a força, aleluia, que Deus nos concede em meio às nossas batalhas. Então nós passamos, quem sabe hoje você esteja passando por batalha física, por problema de saúde, por uma batalha na mente, nos pensamentos, nos sentimentos. Quem sabe você esteja passando uma batalha financeira. Eu não sei que tipo de batalha que você passa, mas a palavra do Senhor está nos ensinando que nós temos uma arma poderosa em Deus, chamada graça, e é um poder extraordinário que nos fortalece em meio às nossas batalhas. É por isso que aquele que não conhece a Cristo, no meio da batalha, ele vai para o bar encher a cara, ele vai se prostituir, ele vai usar drogas, porque ele acha que aquilo ali é a fonte de fortalecimento, é uma válvula de escape. Então, se eu for para esse lado, eu vou conseguir ter um momento de alívio, depois as coisas só complicam mais. Mas o crente, quando passa pela batalha, ele sabe que tem o poder da graça atuando, aleluia, fluindo na sua vida. O próprio Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, 12:9, ele diz assim: então ele me disse, Deus ou Jesus falando com Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando enfraquecemos, a graça é expandida em nós, nos dando o poder para irmos até o fim e completar o nosso propósito. Era isso que Deus estava falando para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder da graça que atua na sua vida, quando você se sentir fraco, ele vai se expandir e vai te dar poder, ousadia, coragem, condição de você ir até o final e completar o propósito que está estabelecido sobre a sua vida. É por isso que o cristão muitas vezes ele se encontra enfraquecido em meio às batalhas. Nós não podemos negar a realidade. As batalhas nos enfraquecem muitas vezes. As batalhas nos tiram noites de sono. As batalhas, a gente sempre fala aqui sobre depressão, crise de pânico, ansiedade e tantas outras coisas. As batalhas podem nos colocar nessas crises. Mas nós não podemos permanecer nessas crises. Nós não podemos ser dominados por essas crises. A crise espiritual também é. Muitas vezes o cristão passa por crise espiritual. Como o presbítero Wagner falou há pouco aqui, muitas vezes parece que o terreno só está dando capim. Parece que não está. São os momentos de crise. Crise espiritual, crise existencial e tantas outras coisas. Mas essas coisas têm que ser vencidas, não podem dominar a nossa vida. O poder da graça que é expandido em nós, aleluia, para nos dar capacidade. Eu vou vencer, eu vou completar. É por isso que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque Paulo era melhor do que os outros? Porque Paulo era o queridinho de Deus?
Porque Paulo era um ser diferente, não. Paulo era igual a nós, sujeito às mesmas paixões, como diz a palavra do Senhor. Mas ele havia entendido e compreendido que a graça do Senhor, no momento da sua fraqueza, se expandia para que ele tivesse condição de cumprir o propósito. Se você entendeu isso, aleluia, você não vai ficar mais triste, você não vai ficar mais assim desanimado, desfalecido, mesmo que chegar a crise, a dificuldade, o problema, você vai entender e vai saber, e você vai se colocar, como o Murilo pregou aqui uns dias atrás, você vai se colocar na sua posição em Cristo, aleluia, e dizer: eu tenho a graça, e a graça do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu não vou parar, eu não vou desistir, aleluia, eu não vou olhar atrás, eu não vou abandonar aquilo que Deus me colocou as mãos para fazer, eu vou seguir, porque a graça do Senhor há de se expandir em mim, até que eu cumpra o propósito estabelecido, aleluia. Eu gosto muito do texto de Atos 6:8, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, cheio da graça. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo que a graça nos faz viver o extraordinário e o sobrenatural. Quem vive no natural é quem não encontrou a Cristo. Quem vive no natural é aqueles que pertencem ao mundo, ao reino das trevas. Quem vive no natural são aqueles que estão presos, escravizados pelo pecado. Quem vive no natural são aqueles que pertencem ao inimigo. Mas nós, que já encontramos a Cristo, e como diz a palavra do Senhor, Ele nos tirou do império das trevas, e nos transportou e nos colocou no reino do Filho do seu amor, aleluia. Nós não estamos mais lá, mas nós estamos aqui, aleluia. Não pertencemos ao mundo, não pertencemos ao diabo, não pertencemos ao pecado, não somos escravos dessas coisas, nós pertencemos ao reino. E quando nós pertencemos ao reino, a nossa vida deve ser, a expectativa da nossa vida deve ser coisas extraordinárias e coisas sobrenaturais. O crente não fica olhando no natural, dizendo: se as coisas se encaminharem, se o fulano me ajudar, se o fulano quebrar o galho para mim, não. Deus pode usar as pessoas, mas o cristão ele está sempre se movendo no sobrenatural. Se a graça do Senhor está sobre a sua vida, você vai viver o extraordinário e o sobrenatural. Lá na sua casa surge um problema, dificuldade, você não espera resolver da maneira natural, você não procura os meios humanos para resolver, você tem a graça do Senhor, o poder da graça atuando na sua vida, e você resolve as coisas de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural. Assim é no dia a dia, no trabalho, nas finanças, em qualquer área da nossa vida. Nós sabemos, aleluia, que nós podemos andar como Estevão andava. Alguém chegava: Estevão, eu estou com dor de cabeça, me dói aqui. Olha, eu tenho um chá que é, coisa extraordinária, é tiro e queda. Estou com uma dor nas costas aqui, vai lá no farmacêutico tal, que ele tem uma injeção que é tiro e queda. Isso é andar pelo natural, irmãos. Estou com uma dor de cabeça, vem aqui, eu vou orar e você vai ser curado instantaneamente. Ou eu estou com um problema para resolver, eu tenho uma decisão para tomar, eu não sei se tomar uma decisão assim ou daquele jeito, vem aqui, eu vou orar por você, e a graça que está atuando em mim, aleluia, vai se manifestar, e Deus vai trazer uma resposta extraordinária, vai trazer direção para a sua vida. Então nós temos que agir no sobrenatural, porque a graça do Senhor nos faz viver o extraordinário e o sobrenatural. A gente vem para um culto como este, a gente não pode vir pensando: vai ser mais um culto, o pastor Rubinho vai cantar mais uma sequência de corinhos, vai ser o irmão fulano ou fulano que vai fazer o pedido de oferta. Quem que vai pregar hoje? Será que é o pastor Hudson de novo? Quando nós andamos no natural, a gente volta embora no natural. Mas quando nós sabemos que a graça está atuando em nós,
a gente já vem para a igreja dizendo: o extraordinário vai acontecer naquele lugar, o sobrenatural vai acontecer naquele lugar. Eu estava enfrentando este problema, eu estava preocupado porque amanhã começa a semana, precisa de novo contrato, preciso de resolver aquele problema, eu tenho que falar com fulano, e muitas vezes vem para a igreja, não, eu vou lá e Deus vai mover o extraordinário, o sobrenatural, eu sei que eu vou sair vitorioso, porque a graça do Senhor está atuando livremente na igreja que eu vou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, ou segunda arma que Deus nos concede: ser dirigidos ou guiados pelo Espírito. O próprio Jesus, em João 16:13, declarou: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. O que Jesus estava dizendo? Quem tem a arma do Espírito na sua vida não será confundido. Você nunca vai ficar na dúvida: será que é Deus, será que não é Deus? Será que é Deus abrindo a porta? Será que é Deus fechando a porta? Será que é Deus falando? Será que é Deus movendo? Aquele que tem o Espírito da verdade será guiado à verdade, aleluia. Então Deus nunca nos deixa confundido, irmãos. Eu não estou falando que a dúvida não vai surgir. A palavra do Senhor diz assim: aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que é filho de Deus, deve julgar todas as coisas. O que é julgar? Colocar sobre uma régua, sobre um parâmetro. Eu não estou falando que a dúvida não surja. Será que foi Deus, será que não é Deus? Será que Deus falou, será que Deus não falou? Será que o sonho vem de Deus ou será que foi um sonho natural? Será que, quando surgir a dúvida, se você tem a arma chamada Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, aleluia, Ele vai falar: é verdade, não é verdade, sou eu, não sou eu, aleluia. Que coisa extraordinária, irmãos. As pessoas do mundo vivem quebrando a cabeça de lá para cá, não sabem para onde vão, não têm destino, não sabem se vai dar certo ou vai dar errado, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo, aleluia, e nós não seremos confundidos. Paulo escrevendo aos Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu sempre falo, irmãos, todo texto tem a verdade explícita e a verdade implícita. Então, se todos aqueles que são guiados são filhos de Deus, nós podemos entender que o reverso também é verdade, que todo o que é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Então, esta arma que Deus nos deu, chamada Espírito Santo, sermos guiados por Ele, significa que você tem a convicção no seu ser, no seu coração, que você é filho de Deus? Você tem essa certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem a certeza que o seu espírito foi regenerado, recriado? Se você tem essa certeza, a outra deve ser também certeza: se eu sou filho, eu sou guiado pelo Espírito. Aleluia. Atos 13:4. Eu gosto muito disso. Enviados, pois, aqui falando sobre Paulo e Silas, né? Na primeira viagem missionária deles. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então Paulo e Silas, guiados pelo Espírito, movidos pelo Espírito, enviados pelo Espírito, compungidos pelo Espírito, viajaram. Mas lá no capítulo 16:7 diz assim: defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então isto é ser guiado pelo Espírito. Esta é a ferramenta poderosa. Quem sabe se eles tivessem ido a tal da Bitínia, eles teriam sido presos, assassinados, mortos. Alguma coisa teria acontecido. Eu não sei que mal os esperava naquele lugar, mas o Espírito falou assim: vocês não vão para lá. E eles tentavam ir, mas o Espírito não deixava.
Eles queriam ir, mas o Espírito impedia. O que nós aprendemos? O Espírito é quem envia, mas o Espírito também é aquele que detém. Muitas pessoas creem que o Espírito apenas envia, mas o Espírito também segura. Não é a hora, fica quietinho aí. Se contém. Então o Espírito é aquele que abre portas, mas também é o mesmo que fecha portas. A gente fala, Deus não está comigo porque a porta se fechou. Mas quem sabe Deus fechou justamente para você não se arrebentar ali na frente. Nós não sabemos. Então esta é uma arma poderosa, uma arma de proteção para as nossas vidas. Existe um termo muito usado na aviação que agora está chegando para os carros também. Hoje em dia tem muito carro elétrico. Tem o Tesla, Porsche, não sei. O Elias deve entender dessas artes, né? O tal do envelope. O que acontece? O avião tem um envelope de proteção. O piloto pode tentar levantar aquele avião num ângulo que o avião caia. O avião não vai levantar, porque o avião vai dizer para o piloto, se você fizer isso, eu vou cair. O piloto pode tentar virar o avião para cair para o lado, mas o envelope quer dizer, um sistema computadorizado vai fazer o cálculo e falar, se eu virar neste ângulo que o piloto está pedindo, eu vou cair, então eu não vou virar. Então quando a gente vê, eu quase que eu falei o nome, né? Tem um ex-piloto de Fórmula 1, ele tem uma pista aí em São Paulo que ele vai testar todos os carros. E ele diz assim, esse carro só não foi mais rápido porque o envelope estava protegendo o carro. O sistema computadorizado do carro diz assim, esse piloto é doido. Ele quer entrar nessa velocidade, eu vou tombar. Então o carro freia automaticamente. O carro protege. Então, quando nós estamos falando que Deus nos concedeu este privilégio de sermos guiados pelo Espírito, é um envelope que está na nossa vida, dizendo, meu filho, se você for por aí, você vai se arrepender todinho. Então eu vou te proteger. Você não vai por aí, aleluia. Você não vai sair, você vai ficar. Não é hora, aleluia. Ou quando é hora de ir, o Espírito Santo vai falar, você não vai ficar, porque se você ficar vai dar errado. Então eu vou te levar, aleluia. Nós temos um envelope de proteção na nossa vida, chamado Espírito Santo de Deus, que não vai deixar com que você falhe. Aleluia. Terceiro ponto, a autoridade da palavra, irmãos. Isso aqui é pouco usado. Nós temos que entender a autoridade. Eu gosto muito do texto de Jesus, quando ele vence o diabo e as tentações, ele vence pela palavra. O diabo chegou lá e sabia que Jesus estava com fome e falou assim, está escrito que você tem poder para transformar a pedra em pão. E Jesus disse, está escrito. Aleluia, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou ele numa torre alta do templo e falou assim, se joga daqui para baixo porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ele no monte e mostrou os reinos da terra, e falou assim, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Jesus não falou assim, você é mentiroso, vai para lá, Satanás, e pisa na cabeça do diabo. Eu piso no pescoço, cuidado com esse negócio, irmão, de chuta a cara do diabo, pisa para lá. As pessoas que brincam com isso se arrebentam todo. A arma que Deus nos deu é o poder da palavra, está escrito. Só o Senhor Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Deus nos deu a ferramenta, a arma chamada, aleluia, autoridade da palavra. Está escrito e por isso temos autoridade na palavra para vencer o diabo, as tentações, o mundo, a carne, seja o que aparecer na nossa vida. Tem muito crente que bate no peito e diz, eu oro, eu jejuo, eu sou santo, sai da frente. Não, está escrito. A arma não é minha, a arma é do Senhor, Ele me concedeu, eu uso a autoridade da palavra, está escrito. Quando vem a tentação, está escrito. Quando vem o diabo, está escrito. Quando o pecado jaz à porta, está escrito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, Isaías 53:4.
5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você tem autoridade na palavra para vencer as doenças. Você tem autoridade. Ai, a minha dor de cabeça, a minha dor das costas, a pessoa está tomando posse do negócio, né? A minha dor do joelho. Não. Está escrito, Ele levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Está escrito. Doença. Está escrito doença. Espírito de enfermidade, está escrito que Ele levou sobre si, aleluia, as minhas doenças e as minhas enfermidades, aleluia, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Então pode ir indo embora doença, enfermidade, saia, porque está escrito, oh, aleluia. No sábado retrasado nós usamos esta ferramenta, esta arma, e declaramos sobre a vida do pastor Rubinho, está escrito, e a enfermidade não pode ficar. No sábado ele estava mal, no domingo ele estava completamente restaurado, para a honra e glória do Senhor. Porque nós oramos, porque eu orei, porque os presbíteros colocaram a mão, não, porque está escrito, aleluia, a autoridade para você ser curado. Salmo 39:16, irmãos. E os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Os meus dias foram bem planejados, e eu não vou fracassar, porque está escrito. Sabe quando surge aquele sentimento de inferioridade? Sabe quando surge aquela sensação de que as coisas vão dar errado? Sabe quando vem aquele pensamento dizendo, não, eu nasci para sofrer, eu tenho que passar por isso mesmo, a minha vida é de sofrimento, é luta após luta, sofrimento não, está escrito, aleluia. Por que você não pode ser derrotado? Porque você é melhor do que os outros? Não. Você pode ser vencedor porque existe autoridade na palavra. Você vai pegar a palavra, Salmo 139:16 e dizer, os meus dias foram planejados por Deus. Está escrito, aleluia. Então problema, dificuldade, depressão, baixa autoestima, seja lá o que for, acusações, seja o que for na sua vida, pode ir saindo, pega a sua trouxinha e vai embora, porque está escrito que quem planejou a minha história foi o Deus Todo-Poderoso, e Ele não escreve histórias erradas e fracassadas e de final triste, aleluia. Está escrito, oh, louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos nesta noite, a quarta arma que Deus nos deu, o nome de Jesus. A gente canta, o nome de Jesus, né? E vai falando sobre o nome de Jesus. Atos 3:6, Pedro, porém, ali no templo, né? Pedro e João iam ao templo para orar, 3 da tarde. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, não possuo ouro, mas eu tenho uma coisa muito boa. E essa coisa eu quero compartilhar, eu quero doar a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Oh, aleluia! E muitas vezes a gente tem acesso, a gente sabe sobre o nome, mas não conhece o poder, aleluia, que existe no nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! O nome de Jesus muda realidades. A gente vê muito isso acontecendo na família. Porque meu pai era pobre. Meu avô era pobre, meu bisavô era pobre, então eu vou ser pobre. Porque a minha avó era doente, minha bisavó era doente, então eu tenho que me contentar.
Porque o meu bisavô era bêbado, o meu avô era bêbado, o meu pai era bêbado, então eu também vou aceitar. O nome de Jesus pode mudar realidades. Não é que a gente não pode negar a realidade. Mas quando nós conhecemos esta arma poderosa, nós mudamos a realidade. E a gente diz, olha, o meu avô, a minha avó, o meu bisavô, a minha avó, a minha bisavó, sabe lá quem, a minha família toda, pode ter sido torta, todo desalinhada, todo mundo arrebentado até aqui, oh aleluia, porque eu conheço o nome de Jesus, e eu invoco este nome poderoso, e vou mudar a realidade da minha história, vou mudar a realidade do meu casamento, vou mudar a realidade da minha família, vou mudar a minha realidade financeira, vou mudar a minha realidade profissional, porque o nome de Jesus, oh aleluia, você pode olhar para o seu problema, para a sua adversidade, e esse homem aqui fazia muito tempo que estava sofrendo. Eu acho interessante, irmãos, porque só quem passou sabe o sofrimento que é. Quando eu fiz a primeira cirurgia na perna, eu fiquei com a perna 4 meses estendido. E o meu joelho esquerdo, a junta secou. E quase morri para fazer funcionar de novo esse joelho. Deitava de bruços, o pastor Rubinho ajudava a segurar aqui no quadril. E o fisioterapeuta vinha rasgando tudo, né? Fazendo dobrar aquela perna. E os gritos que eu dava. Ele falava assim, você tem que aguentar, porque senão você vai ficar com a perna dura. Tem que aguentar, vamos dobrar na marra isso aqui. Mas o paralítico não, quando disse assim, o nome de Jesus, aleluia, as juntas voltaram ao normal, os nervos, os músculos, os tendões, aleluia, tudo voltou a funcionar instantaneamente, não precisou passar pelo fisioterapeuta, porque o nome de Jesus foi invocado naquele lugar, para mudar aquela realidade. Então quando surgir o problema, por mais grave que seja, você tem que lembrar de Pedro e João, olha bem no olho do problema, né? Assim, problema, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, eu não tenho como resolver isso aqui, humanamente eu não posso, mas o nome de Jesus, aleluia, então em nome de Jesus, pode ir embora problema, pode ir embora, aleluia, e a realidade será mudada na sua vida, oh aleluia. Atos 16, 18, Paulo e Silas, todas as vezes que eles estavam indo em um determinado lugar para pregar, todo mundo conhece a história, vinha uma mulher com espírito adivinho, dizendo, esses são verdadeiramente homens de Deus. E versículo 18 do capítulo 16 diz assim, e isto se repetia por muitos dias, então Paulo já indignado, já estava sem paciência, né? Voltando-se disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saia dela, aleluia, e na mesma hora, aquele espírito saiu. O nome de Jesus traz libertação das obras do engano, aleluia, das obras do diabo, oh louvado seja o nome do Senhor. Então não importa se é um problema natural que surgiu, ou se é um ataque do diabo. Veja bem, o diabo estava fazendo uma trama. E quem sabe se fossem alguns pastores dos dias de hoje, ia se achar, né? Até o diabo reconhece que eu sou homem de Deus, né? Até o diabo tem que reconhecer, eu sou mesmo, eu sou Paulo, Deus precisava de mim mesmo para fazer a obra. Paulo podia ter se achado, se engrandecido. Mas Paulo entendeu que aquilo ali era uma artimanha do diabo. Que o diabo estava preparando ali um laço para o orgulho deles, para depois que eles partissem, o diabo continuar enganando as pessoas. Então o que Paulo disse? Em nome de Jesus, sai. Então não importa se o problema que tem se levantado na sua vida é de origem maligna. O crente ele não fica possesso, o crente ele não fica endemoniado, ele não fica possuído, mas o crente ele pode ser, como eu posso usar o termo aqui, ele pode ser oprimido, ele pode ser oprimido pelo inimigo.
O inimigo fica colocando pensamentos, pode colocar sensações, pode trabalhar nos sentimentos. Mas o nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, já indignado, virou e disse: em nome de Jesus eu te mando, aleluia. Não falou assim: olha, eu vou tentar te expulsar, ou com licença, você fala: não, eu estou ordenando, você vai sair agora. E o diabo quietinho fugiu, porque Paulo não estava falando dele, Paulo estava falando do nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Atos 2, 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 Coríntios 6:11, mas fostes santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O nome de Jesus nos torna justos diante de Deus, aleluia. Se nós somos salvos e justificados pelo nome de Jesus, já não há nenhuma condenação, aleluia. Já não somos escravos do pecado, já não somos dominados pelo mundo, oh aleluia. E nós então passamos a andar em Deus, aleluia, de vitória em vitória, porque temos acesso ao nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar em pé neste momento. Então você, eu, nós, todos nós, temos à nossa disposição o poder da graça, a direção do Espírito, a autoridade da palavra, o nome de Jesus. Então eu tenho uma boa notícia para você: não há desculpas para você não ser um vencedor nas questões humanas, naturais, espirituais e sobrenaturais. O crente, em hipótese alguma, pode ser derrotado. O crente, em hipótese alguma, deve perder uma batalha. Quando eu falo que não pode perder, eu estou dizendo que nós passamos e enfrentamos batalha, mas nunca somos derrotados. Por quê? Nós temos o poder da graça, nós temos a direção do Espírito, nós temos a autoridade da palavra e nós temos o nome de Jesus. Daí nada pode suportar. Então, se surgir o problema, você usa o poder da graça. Você vê que, acho que está demorando muito, você vai para a direção do Espírito. Mas eu queria que... Vai para a autoridade da palavra, e sempre usando o nome do Senhor. Não existe demônio, não existe inferno que pode resistir a estas armas. Não existe problemas, não existe enfermidades, não existe legiões, não existe nada, não existe mundo, não existe afronta, não existe nada, porque você tem o poder da graça, porque você é guiado pelo Espírito, porque você sabe usar a autoridade da palavra, porque você sabe usar o nome de Jesus. Ai, alamacaramacharamalamacai. Então por que existem crentes que estão sendo derrotados? Porque não conhecem o poder da graça, porque não são guiados pelo Espírito, são crentes carnais, como Paulo escreve. Aquele que não anda no Espírito anda na carne. Mesmo sendo crente, ele é um carnal, é guiado pela carne e vive de derrotas e fracassos. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele não conhece a derrota. Aquele que sabe usar a autoridade da palavra, oh aleluia, aquele que tem ousadia para usar no nome de Jesus. Quem sabe o diabo tem soprado na sua mente, o diabo tem colocado pensamentos dizendo: não, você não é nada, você não tem valor, você não é escolhido. Não, isso aí é a palavra do diabo. Deus está dizendo para você nesta noite: eu te dei o poder da graça, você é guiado pelo meu Espírito, você precisa usar a autoridade da palavra e deve repreender essas coisas em o nome de Jesus.
Alamacaramachai. Eamachai aramalamacalamacharamakai. Oh, há uma unção extraordinária nesta noite sobre este lugar. Deus está nos preparando como igreja. Deus está nos revestindo como igreja. Deus está nos capacitando como igreja. Oh, aramacaramacharamalamacalamachai. E o diabo pensava, planejava, tinha todos os seus planos em mente, dizendo: eu sei como derrotar esta igreja, eu sei como derrotar este povinho. Ai, aramacharamalamacalamachai. Mas ele não contava, ele nunca espera. Oh, aleluia, que esta igreja se move no poder da graça, que esta igreja é guiada e dirigida pelo Espírito, que nós aprendemos que temos autoridade na palavra do Senhor, e que nós invocamos o nome de Jesus Cristo. O diabo, quem sabe, já estava contando vitória e dizendo: desta vez ele não resiste, desta vez ela desiste, agora ele não vai suportar, agora ela não vai aguentar. E vem Deus e diz: eu te dou o poder da graça, eu te guio pelo meu Espírito. Use a autoridade da palavra, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai ser derrotado. Os planos do diabo não vão prevalecer sobre a sua vida, porque Deus está te ensinando nesta noite a usar estas armas poderosas para vencer toda e qualquer batalha. Oh, eu sinto uma unção de vitória aqui nesta noite. Oh, eu sinto uma unção de conquista nesta noite. Eu já posso ver com os olhos da fé, como diz a palavra do Senhor: o inimigo veio contra a sua vida por um caminho, mas nesta hora estão fugindo por 7, porque as armas poderosas estão sendo empunhadas nesta noite. Você não vai perecer, você não vai ser frustrado. Oh, os planos de Deus permanecem em pé na sua vida. Oh, tome posse. Oh, empunhe estas armas poderosas em Deus. O nome do Senhor está sendo glorificado, porque os planos do diabo estão sendo frustrados nesta noite. E aramai alamacama charamalamai dimalai shoyeramacai alai durilama shoyaramalama caramai ema charamalamalamaramalamacai. Oh, o Senhor está aqui no nosso meio nesta hora. O general está aqui. Ele passa em revista o seu exército, ele passa em revista a sua tropa. Oh, porque estas armas que estavam embainhadas até o dia de hoje, porque estas armas que não eram usadas até o dia de hoje, o Senhor está dizendo: desembainha essas armas e comece a usar. A vitória é tua, a vitória é tua, a vitória. Oh, comece a desembainhar. Ela o diabo jamais irá vencer o povo de Deus. O diabo jamais irá vencer o reino dos céus.
o diabo com as suas armas jamais irá prevalecer contra as armas poderosas em Deus. Yarama, yarama, shá, querimalama, xaramalamai, ema, xarayalai, irama, rama, yorama, kama, xarama, kama, shai, eaxa, irama, karama, shai. E o Senhor diz nesta noite, que nesta noite Ele te fez conhecer estas armas poderosas, mas Ele diz: se preparem, porque nesta noite vocês estão saindo conhecendo as armas, mas a partir de hoje, Ele vai te ensinar a usar estas armas. E você jamais imaginou o tanto de vitórias que você teria em tão pouco tempo, porque estas armas são poderosas em Deus, e Ele estará te ensinando a usar, e você vai vencer, vai triunfar. O Senhor diz que aquilo que ia demorar 5, 10 anos para ser resolvido, se preparem, porque em semanas, em meses, o Senhor estará trazendo a vitória em sua mão, porque você estará usando estas armas poderosas em Deus. O inferno está tremendo nesta hora. Os demônios estão apavorados, porque a igreja do Senhor, o povo do Senhor foi equipado nesta noite com armas poderosas em Deus. Não é esta denominação, não são os conhecimentos teológicos, são as armas poderosas em Deus que foram ativadas nesta noite, e as vitórias chegarão. E o Senhor abrevia o tempo também para as coisas que irão acontecer nesta igreja. Aquilo que demoraria anos para acontecer, as pessoas que iriam demorar anos para serem alcançadas, Deus está abreviando os tempos. E o Senhor irá trazer a esta igreja multidões, para serem livres do pecado, para serem livres da escravidão do pecado, para serem transformadas, salvas, regeneradas, e também receberem estas armas poderosas em Deus. E vai acontecer um reboliço nesta cidade, porque é um exército poderoso com armas poderosas está se levantando nesta noite para fazer a diferença neste lugar. Xaramaramaramacai, Alamacha, Arama, Yarama, Tuyaramacai, Macharayarai, oh, Yarama, Yarama, Sharamalamaramakalai. Oh, Arayaramaka, Sharamalai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa a nossa própria sorte. Obrigado porque o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece as nossas fraquezas e nos revela palavras poderosas
para acessarmos armas poderosas, para vivermos o sobrenatural, para vivermos o extraordinário. Ó Senhor, despede-nos em paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, ó Deus. Que esta seja uma semana de vitórias, que essa seja uma semana de vivermos o extraordinário, o sobrenatural. Que onde nós passarmos esta semana, Senhor, possamos irradiar, possamos brilhar a Tua luz, ó Deus. Possamos ser sal neste mundo insípido, insosso. Que nós possamos ser as Tuas verdadeiras testemunhas, ó Deus, e fazer a diferença nesta geração. Que onde os nossos pés forem, a Tua bênção nos alcance, e que todo o trabalho da nossa mão possa prosperar, em o nome de Jesus Cristo, amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja, irmãos, convosco,